Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa nossa aula de número 27. Vamos ver então o conteúdo? Aí está, ó, objeto de conhecimento, teorema de Tales. O detalhamento são as aplicações contextualizadas sobre razão e proporção, segmentos proporcionais e semelhança entre figuras planas, tá? Então esse aí é o conteúdo da nossa aula. Vamos então dar início. Muito bem, pessoal, então nós iremos abordar aqui os conceitos, né? E algumas aplicações envolvendo o teorema de Tales, tá? O teorema de Tales foi desenvolvido por Tales de Mileto, que foi um matemático e filósofo, tá? E ele desenvolveu esse estudo que deu base para vários outros estudos, né? E aqui no ramo da matemática, do ensino médio, nós iremos utilizar esses estudos para resolver problemas do dia a dia. Vocês vão ver que eu trouxe alguns exemplos, tá? Que se encaixam em problemas do nosso cotidiano, tá? E a gente vai aprender como que calcula esses problemas, né? Como que a gente aplica isso na prática. Bem interessante, tá? Então vamos ver aí a nossa primeira cartela, onde nós temos as aplicações contextualizadas. Teorema de Tales. Muito bem, teorema de Tales. O enunciado do teorema de Tales é expresso pela sentença: a interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais, tá? Ok? A interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais, tá? Esse é o postulado do teorema de Tales, tá? E aí, pessoal, para nós entendermos esse conceito, a gente precisa recorrer aqui a alguns conceitos que foram ditos ali. Por exemplo, ele falou em retas paralelas, né, e retas transversais, tá? Com base no que nós já temos hoje, né, no conhecimento que nós já temos hoje sobre matemática, olhando, né, para essa imagem aqui, você conseguiria me dizer quais são as retas paralelas e quais são as transversais? Veja que nós temos aqui, ó, uma representação do nosso dia a dia, são ruas, né, de um bairro qualquer, e essas ruas nós temos aqui, por exemplo, temos dois lotes, né, dois terrenos, tá? E aqui atrás nós temos uma rua que ele chamou de Alameda 1, aqui nós temos a Alameda 2, né? E aqui nós temos essas retas azuis, tá? Então, voltando à pergunta inicial, você saberia dizer quem são as retas paralelas e quem são as transversais, nesse caso aí? Olha só, pessoal, vou relembrar alguns conceitos aqui de retas paralelas. As retas paralelas são aquelas que elas jamais, né, em teoria, elas irão se encontrar. Elas correm paralelas uma ao lado da outra, tá? Elas não se cruzam no infinito. Ok? Elas correm infinitamente em paralelo. Elas jamais se cruzam. Então esse é o conceito básico de retas paralelas. São aquelas retas que não se cruzam, que elas não se tocam, tá? Então olhando aqui para o nosso mapa, né, a gente percebe claramente que essas retas paralelas são as retas azuis, né, das ruas A, B e C, tá? Rua A, Rua B e Rua C. São essas três retas, tá? Essas retas azuis, que são as retas paralelas, tá bom? E as transversais? As transversais são as retas vermelhas, né? Essa daqui e essa outra. São as retas que cruzam as retas paralelas, tá? São chamadas de transversais, tá bom? E aí nós vimos ali na definição também que ele falou em segmentos proporcionais. Tá? Quando a gente olha aqui para esse mapa,
a gente consegue observar que existem alguns segmentos aqui que eles são proporcionais, tá? Veja, esse segmento aqui de 24 metros, né, que corresponde aqui à frente desse terreno, desse lote, né? Esse segmento aqui, nós podemos dizer que ele é proporcional ao segmento de 20 metros aqui, tá? Ou ainda, esse segmento de 30 metros, ele é proporcional a esse outro segmento aqui que nós não temos o valor, tá? E o objetivo do Teorema de Tales, né? Um dos objetivos é que a gente encontre esse quarto valor que está faltando. Veja, nós temos aqui a frente desse lote, temos a frente do outro, temos o fundo aqui desse daqui, né? Mas esse outro nós não temos essa dimensão aqui. A gente consegue encontrar, com base nesses outros dois segmentos, nesses outros três segmentos, né? Melhor dizendo, conseguimos, né? Então a gente vai montar uma razão e uma proporção, que eu vou já mostrar para vocês como a gente faz isso, tá? E com base nessa proporção, a gente consegue encontrar esse outro lado que está faltando, tá bom? Então, em resumo, o Teorema de Tales é isso. São retas paralelas cortadas por uma ou duas transversais, tá bom? Vamos então ali a nossa cartela para a gente seguir com mais algumas definições. Veja, então para compreender melhor o Teorema de Tales, observe o esquema a seguir. Então veja, nós temos aqui, né? Ó, esse aqui, ele é um segmento, tudo bem? Esse aqui é um segmento, esse outro aqui é um segmento, tá? O que é um segmento, professor? Ora, um segmento, ele sai de um ponto a outro. Então, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Como eu represento esse segmento, né? AB com uma barrinha em cima. Então, o primeiro segmento que eu tenho é esse daí, tá? Um outro segmento também, eu tenho um segmento BC, tá? Então, aqui é um outro segmento, é um outro pedaço dessa reta transversal que nós temos aqui. Nós temos duas transversais, é a reta U e a reta V, tá bom? R, S e T são as retas paralelas, tá bom? Então, nós temos aí o primeiro segmento, que é o AB, aí depois eu posso escrever um outro segmento aqui, que é esse segmento BC, tá? Depois, qual é o próximo segmento que nós temos? Vamos lá? Veja, agora eu tenho esse outro segmento aqui, segmento DE. É um outro pedaço dessa reta V. Então aqui, ó, eu consigo escrever dessa forma. Segmento DE. Estão vendo aí? E o último segmento? O último segmento, não sei se vai ficar bom para vocês aí a cor, mas eu vou colocar de amarelo aqui só para a gente representar. O último segmento é o segmento EF. Tá? Então veja, com base nessa estrutura que nós temos aqui, nessa estrutura de retas paralelas cortadas por duas transversais, eu consegui montar, né, uma estrutura de segmentos. Isso aqui é o que nós conhecemos como proporção, tá? Então vamos supor que eu não conhecesse um desses quatro segmentos aqui, igual como nós vimos ali no cenário. Viram que estava faltando a dimensão de um dos terrenos, né? A parte do fundo ali do terreno estava faltando. Eu tinha as outras três medidas, mas eu não tinha a medida lá a quarta medida, né? Então, com base nisso aqui, ó, eu consigo determinar quem é essa quarta medida, tá? E é dessa forma que a gente vai trabalhar o Teorema de Tales, tá? Para encontrar essa quarta medida que está faltando, ok? Então vamos voltar aí para a gente seguir.
Muito bem. Então, no esquema que acabamos de ver, as retas transversais U e V, né, interceptam as retas paralelas. Quais são? As retas R, S e T. Os pontos pertencentes na reta U são, né, aí nós temos aqui todos os pontos e tal, e na reta V temos aqui os outros pontos. E aqui ele montou uma proporção, né? Nós montamos ali pegando outros segmentos, mas não tem problema, porque a gente vai ver que a gente consegue montar essa estrutura aqui de forma diferente, tá? Existem outros segmentos também que a gente consegue montar, mas o valor, o resultado sempre vai dar o mesmo, tá bom? Importante aqui é a gente atentar para o conceito. Lê-se AB está para BC, ou seja, o segmento AB está para o segmento BC, ok? Assim como DE está para EF, ok? Muito bem, vamos seguindo aí. Agora nós temos aqui um caso, ó, onde a gente pode aplicar tudo isso que nós acabamos de ver, tá? Veja, com base no que nós acabamos de estudar, né? Olha só, aqui eu tenho um segmento e aqui eu vou ter um outro segmento. Como é que eu posso montar essa proporção? Vamos lá? Olha só. 15 está para 5. Viram só? 15 está para 5. 15 está para 5. Vamos voltar lá na representação que nós fizemos agora há pouco. Olha só. Aqui, lá no exemplo, é 15, né? E aqui é 5. Então, veja. AB está para BC. Ou seja, AB está para BC. 15 está para 5. Tá bom? Assim como... Aí vamos montar aqui a outra razão, tá? Assim como 20 está para X. 20 está para X. Então é dessa forma que vai ficar montada a nossa proporção. Viram só? Peguei aqui os segmentos que são proporcionais e igualei, tá? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas se, por exemplo, ao invés de pegar os valores aqui, 15 está para 5, né? Assim como 20 está para X. Foi o que nós acabamos de montar aqui. Se ao invés da gente pegar essa proporção, e se eu fizesse assim, ó, 15 está para 20, assim como 5 está para X. Será que isso daria certo? Será que a gente chegaria no mesmo resultado? Vou mostrar para vocês daqui a pouco que sim, tá? Mas antes, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, nós estamos trabalhando com segmentos proporcionais, então se você estiver fazendo esse proporcional a esse aqui, né, e 15 está para 5, né, assim como 20 está para X, se você trocar essa proporcionalidade, tá, você tem sempre que pegar os segmentos que são correspondentes, vamos dizer assim. Olha só, o 15... será que ele está correspondente a X ou a 20? O que você acha? Ora, 15 é correspondente a esse, né? E 5 é correspondente a X, tá? Então, se você fizer essa correspondência, não tem como o resultado dar diferente, tá bom? Então, vamos ver quanto é que dá esse valor de X, para a gente poder fazer aqui um outro exemplo. Olha só. Então, eu posso simplificar essa fração, né? Eu tenho aqui 15 dividido para 5, eu posso simplificar isso aqui por 5, que vai ficar 3 sobre 1, tudo bem?
Ó, dividi aqui 15 por 5, né? 15 dividido para 5 dá 3, e 5 dividido para 5 dá 1. Então, 15 sobre 5 é a mesma coisa que 3 sobre 1, tá? Apenas para a gente facilitar aqui o nosso cálculo. Muito bem. Agora eu tenho, olha só, 3x igual a 20, ok? 3x igual a 20. Se a gente dividir aqui, ó, 20 por 3, né? Nós teremos aí um número decimal, tá? Nós teremos um número decimal, que vai ser 20 sobre 3 igual a 6,66, ok? Esse é o nosso valor de x, ou seja, o lado que está faltando aqui, que no caso é x, né? 6,66. Esse é o valor de x. Ou se você quiser arredondar, né, para 6,7, enfim. Nós chegamos ali a um valor que foi decimal, tá? E aí eu trouxe aqui já um cálculo pronto, né, para você que quiser registrar aí. Veja que nós, nesse cálculo aqui, nós não fizemos a simplificação da fração, trabalhamos com 15 sobre 5, né? Mas o resultado deu exatamente o mesmo, ó. X igual a 6,66, tá? Então esse aqui é o valor de x, tá? Agora vamos fazer um outro teste aqui, para ver se funciona. Olha só, ao invés de usar essa proporção que nós trabalhamos aqui, né? Vamos supor que eu pegasse outros segmentos. Agora eu vou pegar 15 está para 20, assim como 5 está para x, tá? Então, 15 está para 20, assim como 5 está para x. Viram que eu estou utilizando uma outra proporção? Será que isso vai dar certo? Vamos ver aqui, olha só. Então vai ficar... Podemos simplificar essa fração aqui por 5 também, né? Simplificar tudo por 5 aqui. Então vai ficar 15 dividido para 5 dá 3, e 20 dividido para 5 dá 4. 5 sobre x. Então agora eu tenho 3x, 3 vezes x, né? E 4 vezes 5, que é igual a 20. Portanto, x é igual a 20 sobre 3. Ou seja, exatamente o mesmo resultado, né? X igual a 6,66, tá? Então, é uma prova de que você trabalhando os segmentos proporcionais, tá? Não significa necessariamente que sempre você vai ter que utilizar como segmentos proporcionais os valores que estão nas retas transversais. Como assim, professor? Veja, 15 e 5 está na mesma transversal, não é verdade? 20 e x também está na mesma transversal. Se você quiser utilizar dessa forma, não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Esse valor sobre esse igual esse valor sobre esse, tá? Estão aqui na mesma transversal. Mas se você quiser trabalhar com outra proporção, né, você pode pegar nesse sentido aqui também, tá? Contanto que os valores sempre sejam correspondentes, tá certo? Vamos agora para um próximo exemplo. Nós temos aí, ó, um pinheiro de 7,2 metros projeta uma sombra de 11,2 metros. 2 passarinhos pousam nessa árvore. Um bem no topo e outro um pouco mais abaixo. Olha só o problema, né, pessoal? Então vamos lá, vamos desenhar isso aqui. Vamos ver o que ele está dizendo, né? Então tá aqui o pinheiro, ó, uma árvore, né? Aqui uma árvore e tal. Essa árvore, ela tem 7,2 metros. Linda essa árvore, né, pessoal?
e projeta uma sombra de 11,2. Então, essa árvore aqui, ó, ela está projetando uma sombra. Deixa eu colocar mais para cá para não atrapalhar a transmissão de Libras. Ela está projetando uma sombra de 11,2 metros. Está aqui, ó. Então a árvore está na vertical, em pé, claro. E a sombra é essa linha pontilhada que está deitada. Então na sombra, nós temos aí, né? Uma sombra de 11,2 metros. Eu vou apagar aqui, só para a gente poder colocar o passarinho agora. Ele disse que 2 passarinhos, né, pousaram nessa árvore. Um bem no topo. Então aqui está o primeiro passarinho, que eu vou representar com um ponto. E o outro um pouco mais abaixo. Vamos colocar aqui, ó, um pouquinho mais abaixo. Se a distância entre as sombras que esses passarinhos projetam no chão é de 4,2 metros, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que esses 2 pássaros, ó, eles projetaram uma sombra de 4,2 metros. Vou colocar aqui em cima da sombra da árvore, tá? Qual é a distância entre os 2 pássaros, entre os 2 passarinhos, né? Então ele quer saber, meus amigos, essa distância aqui, tá? É isso que ele quer saber, tá? Então vejam que nós temos aqui, tá, um conceito de proporcionalidade, tá? A gente poderia resolver esse problema utilizando semelhança de triângulos, por exemplo, tá? Mas a gente consegue colocar esses valores de forma proporcional, tá? Então vejam que o nosso objetivo aqui, ó, é encontrar, né, o valor de x, que é o valor que está em vermelho, tá? Então se eu tenho, olha só, eu tenho a altura da árvore, né? E eu vou dividir com a distância entre os pássaros ali, que é o valor de x, tá? Então, 7,2 está para x, assim como 11,2 está para 4,2. Ou seja, eu peguei o segmento maior e dividi pelo segmento menor, aqui no caso da árvore, né? E na sombra, mesma coisa, eu peguei o segmento maior e dividi pelo segmento menor. Pronto, aí está formada a nossa razão, né? A partir daí nós vamos fazer as devidas multiplicações, né? Para a gente chegar no valor que a gente está procurando. Então vamos ver quanto é que dá? Eu vou multiplicar aí 11,2 vezes x, né? Que vai ficar 11,2x. 11,2x igual a 7,2 vezes 4,2. Tudo bem? Então aqui vai ficar x igual 7,2 vezes 4,2. Isso aqui vai restar 30,24. Tudo isso aqui dividido para 11,2. Ok? Então, 30,24 dividido para 11,2, x é igual a 2,7 metros. Então, aqui está o resultado, tá? 2,7 metros, tá? É o valor desse pedacinho aqui, ó. Ele quer saber a distância entre os pássaros, né? Então ele diz que um passarinho pousou aqui no topo da árvore e o outro um pouco mais abaixo. Ele não disse quanto, né? Ele disse um pouco mais abaixo. E pediu para a gente encontrar esse valor de x aqui. Então aí está. A distância é de 2,7 metros, tá? Então, o segredo aqui é você pegar de novo os segmentos, tá? Que são proporcionais. Então, se eu peguei aqui, no caso da árvore, né? Essa reta
vertical aqui está representando a árvore, o pinheiro. Então eu peguei o segmento maior, 7,2, dividi pelo segmento menor, que é x, tá? Não sei quanto vale, mas eu sei que ele vale x. Então tá aqui, ó, 7,2 dividido para x. Aí depois eu fui para o outro lado, que foi o lado da sombra aqui, que tanto os pássaros, né, quanto o pinheiro estavam projetando ali no chão. Então eu peguei o segmento maior, que vale 11,2. 11,2 é a sombra da árvore. 11,2 sobre 4,2. 4,2 é a sombra dos pássaros ali. Então sempre dividindo o segmento maior pelo segmento menor. E aí, resolvendo a proporção, a gente chega nesse valor de 2,7. Bacana, né, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão agora? Nossa próxima questão aí tem a ver com o nosso mapa que nós acabamos de ver ali no cenário, né? Vamos lá. Um condomínio foi projetado de modo que o portão principal do portão principal saem duas alamedas não paralelas entre si e transversais às demais ruas de circulação. Muito bem. Ao lado, apresentamos um desenho simplificado da situação. Então aqui está o nosso mapa, né? Vamos ver o que ele quer saber agora. Qual o comprimento da lateral do lote 2? Comprimento da lateral do lote 2, que fica voltada para a Alameda 1. Olha só. Então ele quer saber qual o comprimento da lateral do lote 2. Então aqui está o lote 2, ó, né? Que fica voltada para a Alameda 1. Aqui está a Alameda 1. Então ele quer saber esse pedacinho aqui, que foi justamente o que eu mostrei para vocês agora há pouco ali no nosso cenário, né? Então pronto, pessoal, tranquila demais essa questão. Olha só, nós podemos pegar, podemos montar algumas proporções. Veja, eu posso montar essa proporção aqui, ó, 20 está para 30, assim como 20 está para x. Então pode ficar assim também, ó. 20 não, perdão, eu falei 24, né? 24 está para 30, assim como 20 está para x. É uma proporção que eu posso montar, tá? A outra proporção que eu poderia montar também, eu poderia pegar, ó, 20 está para 24. Olha como ficaria. Ó, 20 está para 24, assim como x está para 30. Veja, montei de outra forma, né? Mas a gente chega sempre no mesmo resultado. O importante é você manter sempre os segmentos que são proporcionais. Tudo bem? Então vamos pegar essa primeira representação que nós temos aqui, né? Olha só. 24 está para 30, assim como 20 está para x, beleza? Olha só. 24 está para 30, assim como 20 está para x. Vamos encontrar agora o valor dessa proporção aí. O que nós podemos fazer aqui, né? Sempre simplificar, tá, pessoal? Para a gente trabalhar com números menores. Então, veja, vou simplificar aqui ao lado, depois eu apago. Ó, essa fração aqui, eu posso começar dividindo por 2, ó. Dividido por 2 vai dar 12, aqui vai dar 15. Consigo dividir por 2 ainda? Não, né? Mas eu consigo dividir por 3, ó. Então vai ficar 12 dividido por 3, que dá 4. E 15 dividido para 3 dá 5, né? 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12. Então a fração simplificada que eu tenho, irredutível, é 4 sobre 5. Tudo bem? 4 sobre 5 é equivalente a 24 sobre 30. Tá? Só que eu escrevi de forma simplificada. Então, muito bem. Vamos aqui multiplicar o produto dos meios pelos extremos, que vocês já conhecem. Então, agora eu tenho
4x igual a 5 vezes 2 é igual a 10. Aí você acrescenta mais um zerinho aqui, né? Para facilitar a multiplicação. Então, 20 vezes 5 é igual a 100. 100 dividido para 4, metade de 100 é 50, metade de 50 é 25. Então, aqui está. 25 é o valor, 25 metros, né? É o valor do outro lado que está sendo pedido ali. 25. Certo, meus amigos? Então aí está o nosso exemplo, tá? A aplicação na prática do Teorema de Tales. Ok? Então, essa daí foi a nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.